dia, turma. Bom dia, alunos do Colégio SEI, quarta parte, verbo, ok? Estrutura dele, tá? É capaz de ter uma questão, talvez, duas, eu vou avaliar. Qualquer coisa eu me informo depois, tá? Mas o que foi colocado é importante, é o básico do verbo até o momento, assim. Do que vocês precisam saber basicamente, né? No nível de vocês, na turma de vocês. Sendo um terceiro ano, aí seria mais detalhado, as questões colocam treino, conjugações, você identificar quando é imperfeito e tudo. É mais detalhado, né? Assim, chega a ser mais complicado. Então eu estou colocando da maneira mais simples que eu pude colocar de maneira resumida, né? Para você compreender a estrutura dele. Como nós temos estrutura do corpo, né? Mão, braço, antebraço, perna, o verbo também tem, certo? Ele é composto de radical, vogal temática, tema e desinências, tá bom? São os elementos que compõem. E tem até formas risotônicas e arrisotônicas, mas eu não vou pôr isso na avaliação, tá? Que é mais detalhado, assim, em relação à posição da sílaba tônica, né? Da vogal que aparece no verbo. Isso aí eu não vou colocar. Então, basicamente, se baseia nisso aqui. Radical. Radical é raiz, né? Na matemática é raiz também, tá? Mas no português o radical é uma parte invariável do verbo. Aquele esqueleto do qual, a partir dele, eu posso formar as conjugações. A parte invariável. Ele não altera, ele vai ser o mesmo e a partir dessa parte do verbo, que é geralmente no início dele, a partir dele é que você vai ter as conjugações. Se é presente, se é futuro, se é passado. Ok? É a parte variável do verbo, onde a partir dele, né, a partir desse radical, se indica a conjugação a que o verbo pertence. Coloquei aqui no exemplo que fica mais fácil entender. Ó. Isso aqui é o radical dele. Ó. É aquela parte invariável. Sempre vai ser essa mesma forma. E o que eu pôr depois, escrever, depois ou se for testado, para você identificar se é a primeira pessoa, se é a segunda, se é a terceira. Tá bom? A partir desse radical e do que for colocado após ele é que se tem a conjugação do verbo. Nesse caso, eles estão na forma infinitiva. No infinitivo, são os verbos que terminam com AR, ER, IR e OR. Que eu coloquei no primeiro vídeo, né? Vocês vejam o primeiro vídeo, eu falo do infinitivo, quando ele termina com essas terminações. IR, AR, ER. E se for o verbo por, OR. Tá bom? O radical está aqui, ó. Porque até esse segundo R eu podia ter corremos, correria, tá? Eu posso até ter um substantivo, até no substantivo ele é radical, corrida, tá? Mas como o nosso assunto é verbo, então é só uma conjugação. Eu corria, correria, corremos, é assim por diante. Amarei, amaria, tá? Amasse. Pode ver que sempre vai ter esse AM e o que for colocado depois é que vai identificar se é infinitivo, se é gerúndio. Aqui é infinitivo, amar. Se fosse gerúndio, amando, NDO, né? No primeiro vídeo eu expliquei isso. Se for particípio, amado, ok? Então, ó, infinitivo é R, infinitivo AR e IR no verbo partir. O radical é o que está de azul, tá bom? E percorrer, tá? Percorreria, percorremos, né? Tudo que eu for colocar depois vai dizer qual é a conjugação desse radical do verbo, identificando a que conjugação ele pertence e onde eu posso usar ele numa frase de maneira correta. Então o radical está aqui, o esqueleto do verbo, no qual a partir desse radical, desse esqueleto básico, eu posso formar as conjugações com os elementos de preto que se coloca depois, ou que já está escrito posteriormente. O outro, ó, vogal temática. A vogal temática são as vogais que se agregam ao radical a fim de indicar a conjugação do verbo. Pelo exemplo, fica fácil também de compreender. Ó. Uma tabelinha simples. Vogal temática, se ele tiver, pertence à primeira conjugação do verbo pular, por exemplo. Está aqui o A, vogal temática. Eu agrego ele ao radical, aí fica a expressão pula, que se torna tema, que é o que a gente vai ver já já. Radical vai até o L, porque eu tenho pulamos, pularia, etc. Vogal temática está aqui. Indica a primeira conjugação do verbo, pular. Se for com E, vogal temática é segunda conjugação. Aí eu tenho como exemplo vender, certo? E a terceira conjugação é com I. No caso eu botei o radical até o T, né? Porque a partir daqui eu posso ter outros verbos, mas aqui está no infinitivo, as três formas, e a terceira conjugação fica sendo I. A primeira é a segunda e a terceira. Pular, vender, partir. Vogal temática, se eu peço para identificar na prova, é essa vogalzinha que aparece após o radical, que a gente viu ainda há pouco, tá bom?
Agora, se eu tenho radical mais a vogal temática, eu posso pedir para identificar. Identifique quem é o radical. Tá aqui exemplos. Quem é a vogal temática? Aí se eu pedir para identificar quem é o tema do verbo. O tema do verbo é o radical, né, que vocês viram ali, até agora, mas a vogal temática, que pode ser o A, o E e o I, tá? Que são os três realmente mais comuns. Já que do verbo pôr, eu só tenho praticamente esse verbo que aparece o O, né? Então a vogal temática A é o I associado com radical, que pode ser o amar, vender, partir. Os dois juntos estão prontos para receber as desinências, né? Que eu vou falar já já. Só que quando tem os dois juntos, eu tenho uma coisa chamada tema. Tema é isso aqui, tá? O outro tema de venderei vai até a vogal temática. O do partiria, qual é o tema? Vai até o I. Radical vai até o L, mas a vogal temática forma o tema. Radical de venderei, o radical vai até a letra D, porque vi que eu tenho uma vogal temática. Os dois juntos formam o tema, vende. E o radical vai até o T aqui de partir, com a vogal temática, os dois juntos formam o tema. Então quem é o tema de pulamos? Pula, radical mais a vogal temática. Tema de venderei, vende. Radical mais a vogal temática é. Os dois juntos são o tema. Na prova do mesmo jeito, tá? Para identificar. Partiria, radical mais a vogal temática. O I, vogal temática com radical que vai até o T. Pronto, se pedir para identificar o tema é isso aqui, ó, radical mais a vogal temática do verbo. Esse de preto aqui vai ser chamado de desinências. Nós temos duas. Temos as desinências modo temporal e as desinências número pessoais. Não precisa decorar, assim, é mais para você identificar quando é que aparece isso, tá bom? Modo temporal, os elementos que indicam o modo. Nós sabemos que tem 3 tipos, né, que foi do vídeo anterior, o vídeo antes desse. O modo é indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo é da certeza, subjuntivo é da dúvida, e imperativo, ordem ou pedido. E indica o tempo. Esse tempo é presente, pretérito e futuro, né? Certo? Que foi visto na tabela anterior, né, no vídeo anterior. Então eu tenho o verbo pulava. Nós já sabemos que aqui é o radical mais a vogal temática que forma o tema. Aqui, radical mais a vogal temática que forma o tema. Radical mais a vogal temática que vai até aqui, ó, que forma o tema. O que está de azul é as desinências, é o que vem completando o verbo, né? Da maneira como ele pode aparecer. Esse vá indica o pretérito imperfeito de indicativo. Pulava é um passado imperfeito, né? Que de repente não está ocorrendo, não foi completamente ocorrido no passado. E é do modo indicativo, eu pulava bastante, certo? Vendesse, subjuntivo, se eu vendesse, talvez se eu vendesse, indica o pretérito imperfeito, é um passado imperfeito do modo subjuntivo, na dúvida, né? Pulava é indicativo certeza, vendesse, subjuntivo dúvida, e esse partirei, futuro do presente, que é uma certeza do futuro. Foi falado no vídeo anterior, vocês revejam todos eles. Futuro do presente é o futuro que vai acontecer de qualquer maneira. Modo indicativo, modo da certeza, tá bom? Então tá aqui, é fácil identificar os elementos. Até o T é radical, o I é vogal temática e aqui é a desinência que indica o futuro. Aqui é radical, vogal temática e a desinência que indica um passado subjuntivo, tá dúvida. Radical mais a vogal temática, né? Radical, vogal temática e aqui indicando um passado imperfeito do modo indicativo, que é uma certeza, tá bom? Qual é a outra desinência que existe? Número pessoal. Quando é que é número pessoal? É aquele que indica número singular ou plural e as pessoas do discurso, que é primeira, segunda e terceira pessoa. Pode ser eu falando, tu, ou ele ou ela falando, ou nós falando, né? Então aqui, radical, esse Ozinho, ó. O que é que esse O indica? Junto com esse radical, a primeira pessoa do singular. Eu, só pode ser eu, né? Eu pulo. Então, ó, esse O aqui, juntando com o radical, o verbo todo estabelecido, indica a primeira pessoa do singular, eu, como se ele tivesse bem aqui oculto. Vendes, tu, segunda pessoa do singular, ó, tu vendes, tá? Se não tivesse o S, seria a terceira pessoa, né? Ele vende, ela vende, mas com Szinho fica sendo tu, né? Tu vendes. E como tem partimos, só pode ser a terceira pessoa do plural. Nós partimos. Está aqui novamente para recapitular o que foi feito nessa parte, para terminar a verba.
Até o T é radical, o I é vogal temática e esse nós é desinência que indica que é nós que está partindo, né? Nós partimos. Terceira pessoa do plural. Ponto, o verbo é muito simples, assim. Você reveja os vídeos e boa sorte, treinem com outros assuntos que tem a ver com verbo, com frases, exemplos. A gente verifica depois se tem alguma complementação, tá? Um abraço.